Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, eu me chamo Cássio, faço parte da Renovação Carismática Católica aqui de Camusim e tenho 33 anos de idade, sou da Renovação Carismática já desde os 14 anos de idade. Meu grupo de oração é o grupo de oração Cristo é Vida. Sou casado com a Angélica Maria já há 2 anos, ela também é serva de Deus na Renovação Carismática. Bom, a nossa coordenadora diocesana do Ministério de Pregação, a Francisca Dourado, ela me convidou para ministrar um tema aqui nesse encontro diocesano de formação. E no caso eu estou aqui me direcionando aos pregadores, né? Que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. E nós vamos tratar sobre o seguinte tema: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição, Sagrado Magistério da Igreja e a pregação. Ou, em outras palavras, a fundamentação da pregação, certo? Você pode estar já com a Sagrada Escritura, caderno, caneta, lápis para fazer anotações. Eu também vou estar usando o Catecismo da Igreja Católica. Queria fazer 4 observações iniciais com relação a essa temática. Primeiro, que nós somos pregadores, evangelizadores católicos, né? Então nós trazemos a graça de pertencer a essa igreja que é bimilenar. A Igreja Católica já faz, né, 2 milênios e 2 décadas, então não é uma igreja nova. E o fundador dessa igreja é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, aquele que é o próprio Filho de Deus. A segunda observação é que nós não podemos negar isso, essa verdade, nem na nossa vida ministerial, tampouco na nossa vida pessoal. Então nós somos católicos, cristãos, né? Somos cristãos católicos, e como cristãos católicos nós temos que nos posicionar segundo aquilo que a igreja diz. A terceira observação importante, que eu quero que você anote, caso você possa, é que nós não estamos ensinando coisas novas, né? A doutrina que a gente prega, as pregações que a gente ministra, seja em grupo de oração, seja em programa de rádio, na rua, em congresso, em retiro, não importa onde o Senhor nos chamar, a mensagem que nós estamos anunciando através das nossas pregações, ela não é uma mensagem nova, certo? Se você pegar a palavra de Deus, você pode pegar agora em Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 10, o próprio apóstolo Paulo, ele já trazia uma exortação para a comunidade de Galácia. E a mesma mensagem que os cristãos pregavam no primeiro século foi a mesma mensagem pregada no século V, no século X, e já estamos no século XX, né? Aliás, em 2020. Então a mensagem não se alterou, não é uma novidade, é importante que nós entendamos isso. Portanto, não há outra revelação, né, que está sendo anunciada nesses tempos. A igreja vai dizer, através do Catecismo da Igreja Católica, que a última revelação foi o próprio Senhor Jesus. Então Deus enviou os profetas, Jesus Cristo veio, enviou o Espírito Santo, a igreja pregou a palavra por todo mundo e aqui estamos nós, né? Então é importante que todo pregador cristão, autêntico e verdadeiro, ele tenha essa consciência. Nós não pregamos uma doutrina nova. Só para você ter ideia dessa responsabilidade, do entendimento dessa responsabilidade, se você pegar Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 10, a palavra fala assim, Paulo falando para a Galácia: Admiro-me de que tão depressa, abandonando aquele que vos chamou na graça de Cristo, tenhais pregado outro evangelho. Não que haja outro, mas acontece que algumas pessoas vos estão perturbando e querendo corromper o evangelho de Cristo. Pois bem, aí olha que interessante. Mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja ele considerado maldito. Ora, se até um anjo descendo do céu, se ele pregar um evangelho diferente daquele que foi pregado por Paulo, por Jesus, e que é pregado pela igreja, ele deve ser considerado maldito. Então é muita responsabilidade nossa de pregadores ter cuidado com aquilo que nós estamos anunciando. Então esse terceiro aspecto é importante. No verso 9 a Bíblia fala: como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excluído. Ou seja, o apóstolo Paulo está orientando aos cristãos daquele tempo, e serve para nós hoje, que as novidades, né,
que são pregadas nos tempos de hoje, se elas tiverem discordância com aquilo que Jesus pregou, com aquilo que Paulo pregou, com aquilo que a igreja prega, esse evangelho, esse anúncio deve ser descartado. E a pessoa que anuncia é um amaldiçoado, é o que diz a Bíblia, né? Por quê? Porque está contrariando aquilo que o próprio Jesus disse. Claro que a palavra fala em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Jesus deu a ordem, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas lá em Mateus 28, versos 18 a 20, o próprio Jesus falou, ensinai-vos tudo o que eu vos disse e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós temos que ensinar é aquilo que o próprio Jesus disse. Nós não temos que trazer novidades, até porque o Evangelho, a essência do Evangelho, apesar de estarmos no século que estamos e no tempo que estamos, a mensagem é a mesma. Para você também ter uma ideia, a Dei Verbo, no número 4, fala o seguinte, ó, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo. Então, a igreja está dizendo que Jesus é a revelação plena. Ele foi a revelação que o Pai trouxe, que é, ao mesmo tempo, mediador e plenitude de toda a revelação. A Bíblia CNBB, algumas traduções mais antigas, que no caso é essa que eu estou em mãos, vou aqui mostrar para você, traz a constituição dogmática Dei Verbo. E essa constituição traz outra verdade, aqui no parágrafo 2, vou ler para você. Como cristãos e como igreja, fala a palavra, né? Aliás, no entanto, o conteúdo profundo da verdade, seja a respeito de Deus, seja da salvação do homem, se nos manifesta por meio dessa revelação em Cristo, né? Só para repetir. E tem uma parte aqui, ainda do 2, que fala o seguinte: mediante esta revelação, portanto, o Deus invisível, aí o documento vai citar Colossenses 1,15 e 1 Timóteo 1,17, levado por seu grande amor, fala aos homens como a amigos. Aí ele vai citar Êxodo 33,11, João 15, 14 e 15. E com eles se entretém. Aí ele vai citar Baruque 3,38. Para convidar a comunhão consigo e neles os receber. Então a pregação do Evangelho é um convite do próprio Deus para que nós tenhamos comunhão com Ele. Aqui no número 4, ainda da Dei Verbo, fala assim: a economia cristã, pois, como nova aliança e definitiva, jamais passará. E olha a revelação da igreja. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido, nós não temos que criar novidades. A essência da pregação do Evangelho é a mesma. Se você pegar agora comigo Romanos, capítulo de número 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo, quando ele vai pregar aos cristãos convertidos de Roma, ele vai trazer algo muito semelhante a isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz, né? Se ele não se envergonha, significa dizer que ele não vai abrir mão daquilo que ele aprendeu, daquilo que o Espírito Santo pede para ele pregar, já que ele não se envergonha. Pois ele é a força salvadora de Deus para que todo aquele que crê, primeiro o judeu, mas também o grego. Então, no caso, Paulo é responsável para anunciar a salvação para os gentios, né, aqueles que não são judeus. O apóstolo Pedro, ele pregou para os judeus e converteu a muitos. O apóstolo Paulo vai estender a salvação para todos. E no verso 17 de Romanos, a Bíblia fala: nele se revela a justiça de Deus que vem pela fé e conduz à fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E essa fé que foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus, quando ele arrebanhou multidões, é a mesma mensagem que nós estamos pregando nos tempos de hoje. Portanto, como cristãos e como igreja, o que pregamos é a pessoa de Jesus. Então, o que nós temos que pregar nos nossos grupos de oração é a pessoa de Jesus. A mensagem central, não importa se a pregação ela é querigmática, não importa se a pregação ela é formativa, não importa se a pregação ela é apologética, não importa a linha da pregação. Mas
toda e qualquer pregação anunciada pelo cristão, por nós cristãos, pelos cristãos e também pelo cristão católico, a essência da mensagem dessa pregação deve ser a pessoa de Jesus, na sua paixão, na sua morte e na sua ressurreição. E essa mensagem deve ser em conformidade com a sua doutrina, ou seja, a doutrina do Senhor Jesus, que a igreja reproduz hoje. Então, tendo isso como pressuposto, nós temos que entender que as nossas pregações, elas devem ser fundamentadas. O Espírito Santo ele vai trazer a moção. Claro, eu vou ali me preparar com o Senhor, eu vou para o monte, eu vou para a oração, eu vou para a oração pessoal, particular, mas a mensagem que eu vou anunciar aonde quer que Deus me envie, ela deve ser em conformidade com aquilo que Jesus pregou. Não é uma mensagem nova, é a mesma mensagem, apenas para as pessoas dos tempos de hoje, para que hoje também aconteçam conversões de corações e salvação de almas e vidas para o nosso Deus.